é invasivo acessar o celular do filho? É a pergunta que todo pai da minha idade está querendo fazer também. Eu posso responder isso porque eu também tenho filhos e eu vou te dizer exatamente como que funciona. A partir de uma certa idade, por exemplo, meu filho tem 15 anos. É claro que ele tem que ter a privacidade dele. Agora, se em algum momento você tem alguma razão plausível para achar que algo pode estar acontecendo, o indicado é ser junto com ele e falar: senta aqui do meu lado. Eu vou pedir para você abrir seu celular e me mostrar porque eu estou preocupado. Tratando de adolescentes, que é o público que efetivamente é mais afetado por isso. Pois é, até pegando um gancho no que você está falando Uhum. aqui, nessa pesquisa, o que tem está numa crescente a idade entre 14, 16 até 30 anos de pessoas que se consideram solitárias, cara. Pois é. E aí, eu posso até te falar do que eu vejo em atendimentos particulares. Como eu atendo online, eu atendo gente de todas as partes do Brasil e é muito comum você, eventualmente, quando você está atendendo uma pessoa na faixa entre os 18, 27, mais ou menos, a queixa, isso que você falou, da pessoa se sentir solitária, morando dentro de uma casa com pai, mãe, irmãos, e essas relações que ela tem ali dentro mesmo do núcleo familiar não são suficientes para ela se sentir acolhida, protegida, aceita. Isso é E, demais. e isso leva a pessoa, em certos casos, a ter o que seria uma vida paralela. Ela tem uma vida dentro da internet, na qual é uma coisa, e ela está usando isso para suprir a pobreza da vida real que ela tem naquele momento. A Nossa. pobreza afetiva. E é o típico caso do menino que não sai do quarto, a menina que não sai do quarto. Até teve um filme recentemente agora de um caso que aconteceu, fictício, né? De um menino, um jovem, né? Um adolescente que comete um crime, mas os pais foram pegos de surpresa porque não sabia que o filho tinha essas relações online com as pessoas, né? É um grande problema isso. Com relação a pais que conseguem identificar isso em filhos. Aí para os dois a pergunta. Os pais já começam a procurar olha, meu filho está ficando muito tempo isolado, minha filha está ficando muito tempo isolado, muito tempo de quarto, muito tempo de tela. Os pais já estão preventivamente procurando ajuda nesse sentido? Não necessariamente. Não que Deveria, né? eu tenha visto. Porque tem uma série de coisas que a gente, assim, eu trabalho num CAPS também, então a gente não é um CAPS infantil, mas a gente tem discussão de casos que eventualmente isso aparece. Que às vezes, pelas demandas da vida diária, pai e mãe precisam trabalhar para poder pagar colégio para os filhos e tudo isso. Então, o tempo de convívio às vezes é pequeno e algumas coisas passam despercebidas e aí o casal, os pais, eventualmente só vão ver que algo está errado quando algo mais contundente acontece. E às vezes a pessoa, quando isso acontece, ela, mas como que eu deixei isso passar, né? É o dia a dia que engole a gente. É. Eu tenho visto alguns pacientes em consultório, pacientes mais jovens, que têm chegado, na verdade o pai leva ou a mãe levam, porque às vezes mudou o comportamento, às vezes fica o dia inteiro dentro do quarto, fica o dia inteiro deitado, não quer tomar banho, não quer ir para a escola. Então, ali a gente já começa a investigar às vezes até uma possível depressão. Mas, assim, até tenho visto chegando Chegando casos os no pais. consultório, sim. Interessante. Suponhamos que eu seja um pai que tem um filho e eu quero procurar ajuda para esse filho. Quais são os sinais? Quando que começa a acender o sinal ali amarelo ali para a gente começar a prestar atenção e eu ter que procurar ajuda? Quando que começa? Quais são não vou dizer sintomas, mas quais são os comportamentos que eu posso observar e de repente falar, olha, eu preciso de ajuda nesse sentido? Acho que principalmente o isolamento, mudança de comportamento, autolesão, muitos jovens se autolesionando, que acaba que é uma forma de você descarregar seu sofrimento mental ali, né, no seu corpo. Acho que basicamente isso, Jefferson. A questão da autolesão, do ponto de vista de um psicólogo, ela,
Como que começa isso? Olha, só para complementar essa questão da questão da autolesão, uma coisa que os pais têm que prestar atenção é quando esse adolescente passa a usar sua blusa de manga comprida também. Que a gente observa Verdade. que isso é a primeira estratégia de ocultamento. E a gente sabe que eles têm essa preferência por fazer esse tipo de produzir esse tipo de comportamento, principalmente nos membros superiores, no antebraço, e nos membros inferiores, na parte da coxa. Então, é sempre bom que eles eventualmente possam pedir para o filho ou filha mostrar, levantar a manga, para poder ver como que está isso. Se é uma coisa assim, bem clássica, que às vezes passa batido para pai e mãe. Tá fazendo um sol, tá quente. Por que esse menino tá de blusa de manga comprida? É uma mudança de comportamento, né? E também tem a questão também da questão da mudança até de hábito alimentar. Também assim, Mesmo? redução de hábito alimentar. Parou de comer, está comendo pouco, entrou em alguma questão qualquer, que também pode ter a ver com a questão de imagem corporal. Se eventualmente é um pouco mais cheinho, também isso pode gerar essa depressão nessa fase, porque a questão da imagem corporal para o adolescente hoje em dia é mais importante do que nunca. Agora, como o César também disse, essa questão da autolesão, isso é um gerenciamento da ansiedade que a pessoa acha que aquilo ali vai ajudar de alguma forma. Mas também é um pedido de socorro. Entendi. Porque não é algo que pode ser oculto tão facilmente. São muitos. Gente, olha, cada episódio é uma aula, tá? Tô aqui na condição de aluno, tá? Aprendendo aqui com com as duas pessoas que são aqui autoridade no assunto para falar. Mas uma coisa que a gente sempre diz, né? Observar, né? Primeira coisa é observar ali o comportamento, né? A questão da manga comprida foi uma coisa que você trouxe aqui, até vejo muitos adolescentes com É, moletom muito grande e tal, às é. vezes tá um calor de 40 graus, né? E Jefferson, falar também sobre o celular, porque às vezes já peguei casos também assim no consultório, que às vezes o adolescente está passando por um sofrimento psíquico, é, e ele não consegue contar para os pais, mas às vezes ele tem um amigo que ele consegue contar, que ele consegue falar, às vezes tem fotos no celular que os pais às vezes nem pegam para ver, então às vezes fica escondido e os pais não têm acesso. É. Você até falou uma coisa interessante que eu queria uma opinião sua aqui também.